Olá, queridos coordenadores do Ministério de Comunicação, sejam bem-vindos ao nosso ano formativo, um ano de graça para nós, onde vamos aprofundar aspectos da comunicação Shalom e paralelo, um aprofundamento técnico para nos ajudar a servir melhor na missão da comunicação Shalom, que é a tradução do carisma Shalom nos meios de comunicação e também no auxílio à evangelização da sua missão. É uma alegria nós estarmos aqui para partilharmos um pouquinho sobre a comunicação nos eventos. Eu sou Danilo, sou consagrado da comunidade de vida, sou celibatário pelo Reino dos Céus e sirvo hoje aqui no Governo Geral na assistência de comunicação. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho do passo a passo para a preparação do seu evento, né? Qual é o ordinário do trabalho da comunicação em um evento. Evento como o Renascer, que nós acabamos de viver nas nossas missões, o Retiro da Semana Santa, que se aproxima, mas também o Seminário de Vida, eventos maiores, né? As missões que realizam eventos como o Aleluia, ou eventos, né, que têm essa semente do Aleluia. Como fazer uma comunicação integrada, eficaz? O objetivo dessa formação hoje é lhe ajudar, você, coordenador, núcleo, membro do Ministério de Comunicação, a viver bem o trabalho da comunicação nos eventos. Bom, aqui no Governo Geral nós trabalhamos com eventos simultâneos. Nós estamos hoje trabalhando uma grande campanha, que é a campanha da Quaresma, que eu acredito que você esteja acompanhando e nos ajudando a divulgar a campanha da Quaresma. Mas, paralelo a isso, nós também estamos trabalhando no Congresso do Caminho da Paz, que vai acontecer no próximo mês, no próprio Retiro de Semana Santa, ou em eventos maiores, né? Nós já estamos intensamente envolvidos na organização da Assembleia Geral. Bom, na sua missão também, você provavelmente deve se envolver com muitas demandas e demandas ligadas aos eventos. E não dá para esperar, as coisas precisam acontecer realmente de forma paralela. Por isso é muito importante que o trabalho da comunicação seja muito bem estruturado, para que a nossa comunicação ela não se perca no meio das demandas dos eventos. Nós temos muitas atividades, né? Os projetos de comunicação eles são conhecidos por serem projetos que trazem muitas tarefas, tarefas simples e complexas, tarefas que envolvem um grande número de pessoas e que vão do início ao pós-evento. Então não dá para a gente trabalhar o evento só com uma organização simples. Eu preciso planejá-lo e executá-lo com eficiência. O primeiro processo, né, que a gente precisa viver dentro da dinâmica do trabalho da comunicação é um movimento anterior à da comunicação. A gente precisa trabalhar muito próximo do nosso RL, do nosso CAP, do nosso coordenador dos eventos. Afinal de contas, o evento ele não começa na comunicação. Existe um passo anterior ao evento, começar a ser preparado, que geralmente a gente chama na comunidade de comissão, né? A comissão de organização do Renascer, a comissão de organização do Círio Fluvial, né? No caso de Belém, a comissão de uma Campus, a Campus South, a Campus Regional. Enfim, existe um grupo de pessoas, um grupo de missionários que trabalham em vista deste evento. Em alguns casos a comunicação faz parte, em outros a comunicação está ligada a uma atividade maior, mais ampla. O que importa é que existe um trabalho que acontece em vista do evento. E o primeiro passo é a gente conhecer esse trabalho. A comissão se reúne, reza, escuta de Deus. E a partir desse movimento de escuta, de planejamento geral do evento, é que nós começamos o nosso trabalho de comunicação. A gente não pode nunca planejar a comunicação de um evento sem saber qual é o objetivo da minha missão em relação àquele evento. Parece óbvio, mas o objetivo da missão não é só os inscritos, os participantes, uma meta de arrecadação financeira. Isso é talvez aquilo que seja palpável, mas existe um grande fruto do trabalho para o evento, que é a evangelização. A comunidade, né, o setor de eventos,
eles também têm uma figura, né, um santo que é muito conhecido nosso, né, dos comunicadores. São João Batista, aquele que abre os caminhos, prepara os caminhos do Senhor. Nós realizamos eventos na comunidade Shalom com o intuito de evangelizar. Até aqueles que não parecem, aparentemente, uma ocasião de evangelização, no fundo trazem essa raiz. Por isso, a gente precisa entender quais objetivos a minha missão tem ao realizar aquele evento. A comunicação ela nunca vai existir por ela mesma. Nós estamos a serviço da missão, a serviço da comunidade, a serviço do carisma. E aprofundar esse serviço vai ser fundamental para o meu plano de comunicação. Então, o primeiro passo é participar da comissão e, se você não estiver na comissão, se envolver, entender o que Deus pediu à missão, que a comissão então compreende que é uma prioridade para aquele evento. E, a partir disso, aprofundar essa escuta com os membros do Ministério de Comunicação. Uma coisa que nós vamos aprendendo aqui na assistência de comunicação é que não dá para uma pessoa planejar para os outros executarem. É preciso planejar juntos. Porque cada membro do seu ministério, ele vai trazer consigo uma semente do carisma, né, que vai se manifestar, vai ser traduzido nas artes, nos posts nas redes sociais, nos textos do portal Com Shalom, nas ações de comunicação que vão envolver a missão. Por isso é muito importante que todos sejam envolvidos no processo de planejamento da comunicação de um evento. Talvez a reunião do ministério, talvez uma reunião à parte, mas é fundamental que todos os irmãos sejam envolvidos nesse processo. Então, juntos, depois de tomar conhecimento do que Deus pede à comunidade para aquele evento, nós vamos destrinchar essa oração. Nós vamos, é claro, aprofundar a escuta. Deus quer dizer coisas especiais à comunicação. No ano passado, na comissão de comunicação do Aleluia, nós rezávamos e Deus nos recordava de uma das moções que Ele deu à comissão geral do evento. Deus dava a imagem da Arena Aleluia de Fortaleza, e acredito que você já tenha visto, né, aquele mar de gente, a arena sendo tomada por um grande incêndio que começava nas laterais, em volta da Arena Aleluia, e que ia tomando o palco e incendiando todos os espaços do Aleluia. O discernimento que Deus dava era que Ele desejava realizar uma nova efusão no Espírito Santo. Talvez você não se lembre, mas toda a comunicação ela foi pautada a partir disso. Por isso, uma cor laranja para o Aleluia. Por isso, um desdobramento que envolve a pessoa do Espírito Santo. Por isso, artes alegres, vivas, efusivas, vídeos que relatem essa experiência da arena vazia que se enche, né? A marca dos 25 anos que também girou em torno dessa moção. Todo trabalho de comunicação vai exigir de nós essa sensibilidade à ação do Espírito. Pois o que nós fazemos é facilitar, ainda que na nossa pobreza, na nossa pouca fé, facilitar o encontro das pessoas com Deus. Então, eu preciso aprofundar essa escuta e entender o que Deus quer de nós, o que Deus quer da nossa comunicação para aquele evento. A oração de escuta ela é fundamental, porque o conteúdo da minha evangelização, o conteúdo da minha comunicação vai estar nela. Hoje a gente tem muitos recursos para fazer um plano de comunicação. Já, inclusive, acompanhei alguns de vocês que diziam que recorrem ao ChatGPT, à inteligência artificial, e de fato essa tecnologia existe para nos auxiliar no serviço ao reino de Deus. Mas ela não pode substituir a escuta de Deus. Atenção, comunicadores da comunidade Shalom. O trabalho da comunicação precisa ser precedido pela oração. Porque se Deus não edifica, em vão trabalham os construtores. Você precisa rezar. Rezar com o seu ministério, rezar de forma pessoal, deixar que Deus vá ali contagiando e essa comunicação então seja um transbordamento. A gente às vezes imagina
que a comunicação ela é muito prática. Então a gente já quer ir logo para a prática. Vamos abrir a planilha, preencher o plano de comunicação. Porém, você corre o risco de fazer uma comunicação pobre, esvaziada de Deus, mesmo falando de Deus, se você não recorre a quem mais precisa ser ouvido. O ChatGPT é um recurso, a própria assistência, aquilo que nós damos de suporte a vocês, é um recurso, mas nenhum recurso substitui a escuta de Deus. Deus quer falar. Talvez você tenha muitos desafios na realização dos eventos aí na sua missão, porque antes é preciso deixar que o dono do evento nos diga o que deve ser feito. É para Jesus, é para o reino de Deus, é para a salvação das almas. Por isso a oração é sempre o primeiro passo. A oração da comissão, em unidade com as minhas autoridades, eu também me coloco à disposição para ouvir a Deus com os meus irmãos e preenchidos da graça de Deus, ali munidos da voz de Deus, eu começo o trabalho de planejamento. A partir disso, então, a gente vai para a nossa tempestade de ideias, que é aquele momento onde a criatividade vai encontrar espaço, e o espírito é criativo por excelência. Importante que a gente, nesse momento, não mine o trabalho da comunicação. É preciso deixar que os irmãos se expressem livremente. Quando nós formos organizar o planejamento, aí sim a gente vai ver o que é viável, de que forma pode acontecer, mas é importante que a gente tenha ideias e essas ideias sejam colocadas todas em comum, para que a gente possa trabalhar de forma criativa e inovadora. Muitas vezes a gente reduz o nosso trabalho de comunicação às redes sociais. É importante, talvez seja o hype do momento em relação à comunicação. Mas a comunicação Shalom ela não se reduz só à modinha de uma rede social. A comunicação Shalom é uma comunicação de conteúdo, porque ela não comunica a ela mesma, ela comunica o carisma, o evangelho, o magistério da igreja. Ela precisa ser criativa, ela precisa estar ali munida de recursos, de instrumentos, e vai ser o brainstorm, este segundo momento, que vai me dar ideias diferentes. Por exemplo, nós sempre desenvolvemos uma série de conteúdos para o portal em relação aos grandes eventos que nós fazemos. É assim com o Aleluia, é assim com o Renascer, é assim com as campanhas que nós fazemos. Isso tudo é despertado a partir do brainstorm. Nós rezamos juntos como equipe da assistência de comunicação, vamos então ali dando as ideias, construindo juntos e a partir disso afunilando o caminho. Um caminho que começa com a escuta de Deus para a comissão, se aprofunda na escuta da comunicação e agora vai sendo diluído e organizado no plano de comunicação. Bom, é importante também que a gente tenha, a partir desse brainstorm inicial, a clareza das etapas de realização de um evento. Um evento tem basicamente 4 grandes etapas. A primeira etapa é a etapa de planejamento, de construção do evento. É o momento onde nós vamos lançar bases no nosso trabalho. O que é o evento? Para quem o evento está sendo organizado? Qual é o conceito do evento? Qual é o rema do evento? Que tipo de recursos nós vamos utilizar? É um evento de quantos dias? Onde será o evento? Qual é o conteúdo daquele evento? De que forma nós vamos evangelizar naquele evento? Tudo isso corresponde a um trabalho de planejamento. É como se o evento ali fosse gerado para ser nutrido, crescer e então dar frutos de evangelização. Segunda etapa de um evento é o pré-evento. Consegue perceber a diferença? O planejamento ele é o momento onde o evento é concebido. O pré-evento é o momento onde ele começa a ser executado. Geralmente é quando nós já iniciamos a divulgação do evento, quando nós estamos trabalhando as inscrições, no caso de um seminário de vida no Espírito Santo, ou qualquer evento que você realize que precise de inscrições, onde nós vamos pensar kit para os participantes, quais são os materiais gráficos que precisam estar espalhados pelo evento, que tipo de espaço instagramável nós vamos ter para que as pessoas
façam ali uma selfie, marque o perfil da missão. Tudo isso está ligado ao pré-evento. Existe o durante o evento, que é a terceira fase, e aí o nosso trabalho está totalmente voltado para a cobertura desse evento, como nós vamos contar como foi o evento, e a última parte que é o pós-evento. Momento de avaliação, momento de relatório, momento de louvor, né? De se debruçar sobre o que Deus fez e com gratidão agradecer ao Senhor. Então, nosso plano de comunicação vai envolver essas três fases. Danilo, o que precisa existir no momento de planejamento do evento? Eu preciso desenvolver a identidade visual do evento. Se não é um evento novo, né, ou um evento geral, nós já recebemos esse material pronto, né, então eu preciso atualizar aquilo que é básico. É importante que no plano de comunicação de um evento eu já liste as demandas necessárias para a criação. Isso ajuda a organizar o trabalho do seu design. Você precisa de um avatar novo para o Instagram, precisa de artes novas para os destaques, precisa de uma arte viral, geral, com todas as informações do evento, para que ela seja compartilhável nos grupos. Você precisa de um cartaz, né, para deixar no flanelógrafo do seu centro de evangelização. Você precisa de um banner, talvez, para deixar exposto ali no lugar onde o evento vai acontecer. Existe uma série de necessidades que são anteriores à execução do evento. Necessidades básicas, que sem elas o evento não consegue minimamente se organizar. É preciso mensurar isso e já definir essas datas, definir tudo o que precisa ser feito para a execução. Isso é o planejamento. Nós vamos planejar também o que nós pretendemos realizar, quais ações nós queremos fazer. Nós vamos fazer uma campanha de intercessão, vamos realizar uma série de vídeos no Instagram envolvendo irmãos da missão. Que ações nós vamos desenvolver? Por quê? Porque a fase do pré-evento é o momento onde eu vou executar o meu planejamento. Não é tempo de eu planejar, é tempo de eu, sim, avaliar, executar, mas não de criar do zero. Por quê? Porque o evento já está acontecendo. O evento não começa quando nós chegamos para o grande dia. O evento começa muito antes e todos nós trabalhamos muito antes para que isso aconteça. Então, o planejamento ele vai envolver tudo isso, né? Então, primeiro, você tem esse brainstorming, né? Primeiro é a oração, né? Como a gente estava dizendo. Depois o brainstorming. E então eu começo a desenhar todo um caminho para esse evento. Eu preciso pensar. Né? O evento vai acontecer daqui 3 meses. O que nós vamos trabalhar nesse primeiro mês? E no segundo mês? E no terceiro mês? Danilo, isso é muito difícil. Não é. Claro que no começo a gente tem as nossas dificuldades, mas com o tempo a gente aprende e compreende a importância disso. A gente aqui no Governo Geral trabalha com campanhas muito extensas, né? Por exemplo, a Quaresma, que é o que nós estamos vivendo agora, é uma campanha que se iniciou no dia 14 de fevereiro e vai até o Domingo da Misericórdia, dia 7 de abril. Mas nós estamos trabalhando pela Quaresma desde outubro de 2023. E aí, para cada momento desse grande projeto, e vamos pensar num grande evento, nós temos ali objetivos, né? Então é importante definir nesse planejamento em que fase nós estamos, se é a fase do pré-evento, e aí qual é o objetivo dessa fase do pré-evento? É a divulgação do evento. É fazer com que as pessoas saibam que o evento vai acontecer. Que as pessoas tenham conhecimento das atrações, onde vai acontecer, se é um evento gratuito, se é um evento pago, como eu faço para adquirir o ingresso. É um momento onde a informação ela circula e o evento ele se torna público para as pessoas. Aquilo que nós estávamos trabalhando internamente se torna público, né? A cobertura tem os seus objetivos, né? O objetivo do registro, mas também o objetivo da atração das pessoas para irem para o evento, né? Em que fase nós estamos? A partir disso, então a gente consegue desenhar um bom planejamento. Coisas importantes para você avaliar e inserir no seu planejamento. Primeiro ponto, metas claras que podem ser acompanhadas periodicamente. O plano de comunicação não pode só ter a previsão de quantos posts eu vou fazer,
de quais artes eu vou realizar, mas ele precisa prever qual é a minha meta de inscritos. Por quê? Porque a comunicação ela precisa ser mensurável. Você precisa mensurar o seu trabalho para saber se ele de fato está sendo efetivo. Nós temos aqui, geralmente, avaliações semanais do trabalho, né? Acompanhamos o plano de comunicação. Só que executá-lo apenas não é suficiente, eu preciso saber se ele tem sido efetivo. Estratégias de comunicação a gente faz assim, planeja, executa, avalia e refaz, ajusta, melhora, potencializa. Isso precisa ser feito. Então leve em conta isso, metas claras e, é claro, metas acessíveis, né, de serem realizadas. Determine prazo para cada ação. Não deixe solto, a gente vê na próxima reunião. Veja no planejamento, é importante que este momento seja um momento de afinação, de alinhamento da equipe. Porque depois vai começar a correria para o trabalho do evento e não vai dar tempo de fechar essa data. E a chance da gente não fazer aquilo ali que não tem data é muito grande. Tanto a data quanto o responsável precisa ter dono, gente. Muitas vezes o coordenador de comunicação, ele morre sozinho, né, como vocês muitas vezes dizem pra gente, mas porque não consegue delegar. Danilo, o meu ministério é eu e mais uma pessoa. Será que você não consegue, ali na obra, escalar alguém para trabalhar contigo nesse evento? Será que não dá para dialogar e talvez negociar aquele jovem que ajuda nos jovens? Vir aqui para a nossa equipe, trabalhar nesse evento, nos ajudar. Organize a sua equipe. Tenha irmãos com quem você possa contar. Isso eu falo para o coordenador, mas para o membro do ministério. Se você tem uma função dentro do ministério, assuma a sua função. Tome posse daquilo que Deus lhe confiou através da comunidade. Então é preciso saber o que vamos fazer, em quanto tempo vamos fazer, quem vai fazer e acompanhar esse trabalho. Vocês têm disponível um material base, que é o plano de comunicação que nós realizamos aqui na assistência, mas ele é uma inspiração, ele é aquilo que nós trabalhamos. A partir disso você adapta, você ajusta. Talvez você tenha eventos na sua missão mais simples, que não vão exigir toda a complexidade que um evento aqui no governo geral exige. Mas é preciso planejar. E não só planejar, é preciso acompanhar o seu planejamento. Porque senão ele não vai sair do papel e a gente vai perder as graças que estão reservadas para nós nesse processo. Então, repassando, a gente vive um movimento de unidade com nossas autoridades, isso é fundamental, isso é mola propulsora para a evangelização, como os nossos escritos nos dizem. Depois, nós aprofundamos a escuta de Deus no nosso ministério. Juntos, pensamos em ideias, damos sugestões, colocamos isso dentro do plano de comunicação, definindo o que vai ser feito, por quem será feito, em quanto tempo será feito. Também definindo metas claras a serem alcançadas e distribuindo esse trabalho ao longo de todo o período que nós temos até o evento chegar. Danilo, quando eu preciso começar os trabalhos de um evento? Bom, se a gente for olhar todo esse processo, desde o início com a comissão geral até o final, pelo menos 60 dias antes. Porque é o tempo onde você alinha com as suas autoridades o trabalho a ser feito, aprofunda isso com o Ministério de Comunicação, com seus irmãos e começa a executar. No caso de eventos de pequeno e médio porte, o Seminário de Vida no Espírito Santo, talvez uma ação ali com os pobres. No caso de eventos maiores, como por exemplo o Renascer, como por exemplo o Retiro de Semana Santa, é importante que você trabalhe com um pouco mais de antecedência, talvez 75 dias, 90 dias, tudo vai se ajustar à realidade da sua missão. Aqui nós vivemos eventos que a gente, às vezes, um ano antes começa a trabalhar. Eu fiz essa experiência ano passado na Jornada Mundial da Juventude. Em dezembro de 2022, eu já estava trabalhando em vista de um evento que aconteceria em agosto de 2023. Então, quase um ano ali, trabalhando, avaliando, executando, mas tudo isso vai depender do seu ritmo de trabalho e do ritmo da sua missão. Pronto, fizemos o plano de comunicação,
temos clareza da fase onde nós estamos, se é planejamento, se é pré-evento, se é execução do evento, durante ou se é o pós. E agora, o que eu faço? Mãos à obra, nós vamos trabalhar. Importante que nós tenhamos um gerente desse plano de comunicação, que geralmente é o coordenador do Ministério de Comunicação ou a pessoa que está coordenando a comunicação daquele evento e que precisa acompanhar dia a dia, semana a semana, a execução do plano de comunicação. Importante que a gente também sempre se atente a avaliar as ações. Não deixar que as ações aconteçam e a gente não saiba o resultado final delas. Isso é terrível para o trabalho da comunicação. E até que chegamos no evento, grande dia, aquele momento que a gente às vezes se prepara meses para viver, né? E aí, a cobertura, né? Todo mundo fica assim, gente, o que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai trabalhar, como a gente vai inovar. E aí, de novo, a gente vai refazer o caminho, né? A gente precisa entender o que Deus foi dizendo àquela missão na realização daquele evento. Deus foi dando pistas do que Ele quer na cobertura. Por quê? Porque Deus só tem uma voz só, Deus fala de diversas formas, mas nos conduz a um caminho só, né? E é importante, então, que eu entenda, né, que eu ali vá percebendo o que Deus foi dizendo para as equipes durante a preparação para o evento, porque tudo isso vai ser conteúdo da minha cobertura. Outra coisa que vai alimentar a minha cobertura e que vai ser fundamental para o meu trabalho vai ser a programação do evento. Por exemplo, o Hallelujah. A gente sempre se debruça sobre as atrações de cada dia para entender o que a gente pode explorar em cada um daqueles dias, né? Por exemplo, o primeiro dia geralmente é um dia marcado pelo encontro. Tá todo mundo doido para chegar na Arena Hallelujah, descobrir as novidades daquele ano, assistir o jingle pela primeira vez, ouvir pela primeira vez aquele Boa Noite Hallelujah, que é marcante, né? Especialmente no Hallelujah aqui de Fortaleza. Tudo isso vai nos dando pistas de quais ações nós vamos trabalhar na cobertura. A gente desenvolve também aqui na assistência o plano da cobertura, que é basicamente as ações de comunicação que serão desenvolvidas durante toda a realização do evento. Então eu destrincho tema, hashtag, quais são os assuntos que nós queremos explorar. Eu coloco muitas vezes o que eu quero nas pautas, né? E esse trabalho vai ajudar as redes sociais, a fotografia, os irmãos que estão ali na edição dos vídeos, o próprio portal, a redação do portal. E aqui um detalhe importante. Explorem o portal com Shalom. É o grande veículo de vocês. É o portal com Shalom, a nossa principal ferramenta de comunicação. É através do portal que as pessoas vão conhecer aquilo que é a comunidade na sua totalidade. Por isso, nunca excluam do planejamento da sua missão, do planejamento do seu evento, uma matéria no portal, uma ação no portal. Vai ser ali que também você vai conseguir, muitas vezes, criar uma fonte segura de atualizações do seu evento. Então, fique a dica e não deixe de explorar o recurso que está disponível para você, que é para vocês, né? Então, planejamos essa cobertura, organizamos esse trabalho. Aí é importante também eu entender que muitas vezes a equipe do pré-evento não vai ser suficiente para o evento. Então eu preciso, ao longo daquele mês de preparação, né, aquela reta final, organizar a equipe de cobertura, né? É importante que o coordenador da comunicação ele tenha clareza que ele não vai conseguir dar conta de tudo o tempo todo. Então ele precisa montar uma equipe boa, né? E uma equipe boa que tenha seus gerentes. Aqui geralmente nós temos uma equipe de redação, que são os jornalistas que vão trabalhar no portal e vão trabalhar em vista de um conteúdo sólido, um conteúdo evangelizador, que nós vamos desenvolver em relação aos nossos eventos. Temos o nosso time das redes sociais, que também tem um coordenador e ali vai gerindo o trabalho, né? O coordenador da fotografia, que coordena os fotógrafos, que ali trabalha junto com a edição das fotos, né? Alguém que fique por conta da distribuição desse conteúdo. E aí é muito importante a gente entender essa dinâmica. Existe o coordenador da comunicação do evento, que vai contar com os cabeças de cada equipe, né? Para quê? Para que a roda gire. O coordenador, muitas vezes, vai precisar desse suporte.
Ah, mas o meu evento não é tão grande, não tem tantas pessoas para servir, às vezes é uma pessoa ali para a rede. Tudo bem. Mas de alguma forma você organizou a sua equipe. Não deixem para organizar a cobertura quando chegarem no evento. Isso é um grande erro. Por quê? Porque vocês perdem tempo, muitas vezes, trabalhando coisas que podiam ser adiantadas. Vocês já podem selecionar qual é o filtro que vai ser usado para a edição das fotos. Vocês já podem fazer artes que vão estar sendo compartilhadas ali. Existe um trabalho de pré-produção para a cobertura que facilita a nossa vida. A gente experimenta disso aqui também. A cobertura ela precisa chegar no evento pronta para que você vá dando direções e vá acompanhando. Você que coordena a equipe, você que está servindo ali no evento. Esse trabalho é fundamental. Se a gente não faz isso, a gente prejudica a cobertura do nosso evento. E a cobertura do evento ela tem um intuito muito claro. É mostrar como o evento aconteceu, mas também atrair aquelas pessoas que ainda não estavam convencidas de que o nosso evento era bom. Quantas pessoas, às vezes, não decidiram ir para um Renascer porque viram uma foto, viram um story, viram um vídeo e disseram: poxa, amanhã eu vou para o evento do Shalom. A cobertura é fundamental para nos ajudar a continuar o movimento de atração das pessoas. Sem isso, nós não vamos continuar evangelizando durante a realização do evento. Por isso é muito importante que a gente se dedique com afinco a trabalhar bem na cobertura dos nossos eventos. Bom, passamos pelo pelo planejamento, o pré-evento, o durante, e agora o evento acabou. O que acontece? O que acontece é mais trabalho para a comunicação. É importante que a gente deixe salvo na nuvem todos os materiais que foram desenvolvidos, as fotos, os vídeos. Para quê? Para que isso seja um registro do que a missão realizou, mas principalmente para que a comunicação tenha material para trabalhar bem para o próximo ano. É tão difícil, às vezes, divulgar um Renascer sem foto nenhuma do evento passado. Pois é, se tivesse salvo as fotos, isso não teria acontecido. Mas é fundamental que a gente tenha essa clareza. Nosso trabalho também é contar a história da missão. E isso vai ser feito na medida em que a gente criar a cultura de salvar, subir na nuvem, organizar, divulgar para os irmãos. Gente, quantas oportunidades de evangelização a gente não tem, às vezes, disponibilizando a foto que a gente fez no evento para que o irmão possa publicar, fazer a sua legenda, contar qual foi a experiência dele. Isso é muito legal. Mas também um momento de avaliação. Reúne a equipe de novo, toda a equipe de serviço, avalia como foi o trabalho durante todo o processo do evento, quais os pontos foram fortes, o que a gente precisa ajustar, como a gente pode trabalhar no próximo ano. Durante a cobertura, como foi a dinâmica daquele evento. E, especialmente, avaliar aquelas metas que nós definimos lá no início. Elas também vão ser apontamentos para nos ajudar a entender como foi o nosso trabalho e como melhorá-lo cada vez mais. A avaliação é importante porque ela contribui para o todo do evento. A comunicação ela é parte da realização do evento. E por isso precisa existir um relatório que descreva as atividades, que conte como tudo aconteceu. Por quê? Porque nós somos missionários. Hoje estamos na comunicação, amanhã talvez não estejamos mais. Isso ajuda com que os irmãos que chegarem também vão conseguindo desenvolver um trabalho. E a avaliação ela é importante porque ela gera no nosso coração o louvor pela obra de Deus. Quantas vezes eu fui para uma avaliação de um evento, de um projeto, e eu saí de lá louvando a Deus porque eu não tinha contemplado tudo o que Deus tinha feito naquele evento. E contemplamos graças à avaliação. Isso faz toda a diferença. Isso faz com que a gente perceba que Deus, apesar da nossa pobreza e limitação, também realiza grandes obras no nosso meio. A unidade com as autoridades, o aprofundamento na oração com seus irmãos, uma gestão criativa que não se limita só à rede social, um trabalho bem organizado, definindo o que fazer, como será feito, quem fará, em que momento fará, um acompanhamento com seriedade, com integridade, um planejamento da cobertura bem organizado, uma cobertura feita com criatividade, com alegria, com disposição e uma avaliação
que contemple a obra de Deus. Esse é o caminho da comunicação para a realização dos nossos eventos. Eu espero mesmo que essa formação tenha te ajudado de forma prática a trabalhar a comunicação aí na sua missão. Nós vamos continuar esse caminho ao longo desse ano e estamos totalmente à sua disposição. Deus te abençoe, Deus abençoe a realização dos eventos aí na sua missão e conte conosco na missão de traduzir e anunciar o carisma da paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom!